Existe um ditado popular que diz que baiano não nasce, estreia. Então talvez seja por isso que cada esquina de Salvador se transforma em um verdadeiro palco, onde vozes, sonhos e trajetórias se encontram. É nesse cruzamento de vivências que enxergamos a força da nossa diversidade. Hoje, vamos ouvir quem faz da sua própria identidade uma bandeira de resistência. E do seu negócio, um palco de afirmação. Entre histórias de luta e criatividade, enalteceremos as cores dos nossos negócios. Meu nome é Tayane Almeida, eu sou bacharel em Ciências Contábeis, porém eu odeio contabilidade. Comecei a descobrir isso no final do curso, me formei e passei na primeira seleção pública do Sebrae Bahia para assistente. Fiz uma outra seleção pública depois de 2 anos para analista e passei. Trabalhei na unidade de políticas públicas por 6 anos. Trabalhei também na unidade de atendimento de Santo Antônio de Jesus por 5 anos e agora trabalho na unidade de atendimento em Salvador. O Sebrae Plural vem de uma demanda do Sebrae Nacional para os estados para atender outros públicos subrepresentados na sociedade. A gente já trabalhava há muito tempo com o Sebrae Delas, já era um projeto bem solidificado nos territórios, e aí a gente vem para atender outros públicos também dentro do empreendedorismo, né? Levando o empreendedorismo como mecanismo de transformação social para esses grupos. Eu sou Kátia Andrade, uma mulher negra, periférica e que conseguiu, sendo sempre uma fração, um pedaço, numa imensidão de iguais, ser diferente. Sou a Josi Nascimento, eu tenho 47 anos, sou psicóloga cognitiva comportamental, soteropolitana e baiana da Gema, nascida na periferia de Salvador. Meu nome é Maiana Fernandes, eu sou filha de Antônio e de Altair, que são minhas grandes referências vivas de vida, né? Eu sou uma mulher preta, de raízes fincadas no bairro da Liberdade. Eu sou Priscila Nepomuceno, eu tenho 29 anos, sou nascida em Simões Filho, filha de Dona Márcia, mulher negra, periférica em Salvador, bissexual, sou formada em BI de Artes na UFBA e sou designer gráfico. Eu tenho uma preta itinerante, uma empresa baiana de design gráfico que trabalha com identidade visual e serviços criativos para empreendedoras. Eu sou originalmente fotógrafa, a fotografia sempre esteve na minha vida, desde muito nova, e isso de alguma forma me faz respeitar muito a fotografia. A fotografia é meu ofício, é o que me faz ganhar dinheiro, é o que me faz pagar as contas de forma prática, mas também é um lugar de muito amor, de muito afeto. Eu digo sempre que a fotografia salvou minha vida. E é através da fotografia que eu consigo encontrar e conectar com a essência de outras pessoas, de outras mulheres negras através da imagem. Durante a pandemia, eu entrei numa crise de, meu Deus, ninguém está se preocupando com fotografia, ninguém se importa com isso. Eu percebi que as pessoas estavam me procurando muito, tanto para fotografar, quanto para explicar a elas como é que elas fotografavam, tanto seus negócios, como também por lazer. E eu estava, obviamente, em lockdown e não saía de casa, e eu falei, eu vou ensinar fotografia porque eu acho que isso pode ajudar a vida das pessoas. O projeto começou de forma despretensiosa, eu ia fazer um projeto gratuito, mas eu falei, vamos cobrar alguma coisa, porque as pessoas só dão valor quando pagam. Então eu cobrei um workshop por R$ 10, era R$ 10, que era só para dizer, você está pagando alguma coisa. E era um projeto que a intenção era ajudar, e era R$ 10 e bolsa para mulheres negras. E aí, nesse processo, eu digo para vocês que é a grande transformação da minha vida, porque na minha primeira turma, eu tive, em 30 minutos, 300 pessoas inscritas. E durante a pandemia, todas as quintas, sábados e domingos, eu tinha turmas cheias de fotografia, do workshop de fotografia celular. E isso foi o que transformou minha vida. Foi isso que fez eu criar uma comunidade engajada no Instagram, porque mais de 20 mil pessoas passaram por esse workshop e até hoje passam. Foi assim que eu comecei a minha relação com o Sebrae, inclusive. Foi através do workshop de fotografia que o Sebrae falou, Magali, vinha dar esse workshop no Sebrae. E hoje eu sou uma grande parceira, o Sebrae é um grande parceiro no meu negócio. E eu acho que é isso, assim, é como se um movimento que a gente faz lá atrás, com a intenção que a gente nem se dá conta, assim, está só inovando, mas é essa inovação que gera uma transformação de forma completa no nosso negócio, sabe como é? Primeiro de todos os desafios é o desafio de você conseguir credibilidade. Por quê? Porque você é sempre tido pela sua casca.
você é sempre tido pela sua aparência. Dentro do mundo do business, ainda existe uma elitização muito grande. O mundo do business, ele ainda vou dar uma militada aqui, mas ele é um mundo basicamente branco, basicamente cis e basicamente hétero. Então, quando você foge dessa curva, você precisa 2, 3, 4, 5, 6 vezes atestar que você é competente, atestar que você é capaz. Não importa se você fez o mesmo curso que fulano fez. Na dividida, você perde. É muito difícil lidar com tudo isso, ser resiliente todos os dias e botar um sorriso no rosto. É muito difícil. Desde os trâmites legais aos trâmites de você poder ter seu espaço para atendimento, é muito difícil. Eu já fui convidada a deixar uma sala de atendimento numa clínica por ser uma mulher negra e ter enfrentado o racismo estrutural que eu estava passando. Eu era acusada de manter a sala suja. Eu acredito que um dos maiores desafios é entender que a fotografia é um lugar, um ambiente predominantemente masculino, predominantemente branco. Inclusive porque equipamento fotográfico são produtos caros, né? Acesso à educação da fotografia é um acesso caro. Então, por isso, torna a fotografia um ambiente predominantemente masculino e predominantemente branco. Então, acho que um dos maiores desafios foi ter que lidar com o preconceito. Ter que fazer as pessoas acreditarem e entenderem que uma mulher negra era fotógrafa e era uma boa fotógrafa. Modéstia à parte. Quando uma mulher negra ocupa um espaço de poder, de fala, de estar lá, só em você estar lá, você não precisa nem de muita coisa, mas só em você ocupar um espaço que foi feito para não ter você, né, foi feito para te excluir, para te questionar, e você tá lá e mostrando para que você está, é uma ferramenta de empoderamento estúpido, sabe? É o que eu sempre falo, tipo, algumas vezes é cansativo, é exaustivo. Eu me questiono se é necessário, se é para eu estar ali, se não tem outros meios, se não tem outros caminhos. Mas quando eu penso que esse meu movimento, e não só meu, mas de muitas outras também, né? É um movimento que minhas ancestrais tiveram, minha mãe, minhas tias e tudo mais, eu penso, não, cara, tipo, eu tô aqui, tô empoderada e tô empoderando muitas outras que viram. Minha grande inspiração para a jornada empreendedora começa pela minha mãe, que é uma mulher maravilhosa, trabalhadora e que sempre incentivou todos os meus trabalhos, todas as coisas mais loucas que eu pensei em criar ao longo do tempo, minha mãe estava lá me incentivando. E um dos pilares mais importantes para eu conseguir continuar nessa caminhada com toda certeza é ver mulheres negras assim como eu em posição de poder, estar no palco, com o microfone na mão, contando suas narrativas. Eu acho que quando eu comecei a perceber essas pessoas nesses lugares, foi um pontapé muito importante para o meu negócio, para eu ter referência e continuar empreendendo. Um grande líder, cujo nome eu não vou citar, um grande líder que ele disse, se você não quer envelhecer, encontre uma causa para defender. Eu cresci em um lar, eu tenho algumas memórias, obviamente elas não se apagam, eu cresci em um lar onde a minha avó empreendia, a minha mãe empreendia, mas era muito trabalho, muito esforço para pouco dinheiro. Então isso afetou muito minha vida. Afetou muito a qualidade que eu podia ter, os acessos que eu podia ter. A minha mãe queria me colocar na escola de música, não tinha dinheiro. A minha mãe queria me colocar no inglês, não tinha como. Minha mãe queria fazer tantas coisas e não podia. Como há milhares de outras mães hoje nesse Brasil espalhado por aí, que querem fazer coisas pelos seus filhos e não podem. Não podem. E à medida em que eu fui tendo e fui criando, porque nada me foi dado de bandeja, não se dá nada de bandeja para a mulher negra, diga-se de passagem, mas à medida em que eu fui criando esses acessos, em que eu fui abrindo essas portas, em que eu fui sendo sempre uma fração das grandes salas de treinamento, dos eventos, dos acessos, dos lugares mais caros e mais difíceis de serem acessados justamente por questão financeira, eu percebi que se as minhas mais velhas tivessem acesso ao conhecimento que eu tenho hoje, a minha vida e a vida delas teria sido diferente. Então, o que é que eu me motivo? Se eu passar o que eu sei
para essas mulheres, elas vão poder proporcionar para os seus o que a minha mãe não pôde proporcionar para mim. Então, é uma forma de eu me multiplicar através dos treinamentos, das palestras que eu faço, das mentorias que eu faço. Já foram mais de 2.000, e que vinham mais 2.000, e que vinham mais outros milhares. Mas é isso que me mantém de pé todo dia. E não é todo dia que está boa, não, tá? Mas é a causa que mantém a gente em pé. A gente cai, a gente levanta, a gente chora, a gente ri. A gente pensa em desistir, sim, porque não é que parece que tudo é mais difícil, as coisas são muito mais difíceis para a gente. Nós temos contratos que nós não fechamos porque somos negros, somos negras, somos mulheres. Nós temos oportunidades que não nos são dadas porque somos vistos como incapazes, como pessoas que não têm um nível intelectual adequado. Eu acho engraçado que às vezes tem pessoas que perguntam: você é advogada? Né? Por conta do vocabulário que antigamente eu não percebia que era um vocabulário rebuscado por conta do nível de leitura que eu tenho. E da própria formação em psicologia também, jurídica com ênfase em perícia, que é uma das minhas formações de pós-graduação. E aí eu falo: não, sou advogada, mas eu sou psicóloga jurídica, psicóloga avaliações psicológicas e empresária. Muito prazer. Né? E as pessoas se surpreendem, porque elas não conseguem ver que a mulher preta pode ser educada, eu falo acesso à educação mesmo, gentil com as outras pessoas, cortês, porque eles têm o estereótipo da mulher negra agressiva, barraqueira, como eles chamam, né, de forma bem esdrúxula, mas eles esquecem que nós temos um nível intelectual potente. Nós somos muito mais do que um rostinho bonito. Nós somos muito mais do que um corpo sexualizado para o exterior. Nós somos muito mais do que tantos anos de processo de escravidão. Disseram que nós não éramos capazes, né? Nós não éramos nem gente. O que eu gostaria que as próximas gerações soubessem é que não é fácil, e a mesma coisa que eu sei hoje, assim, em relação às minhas gerações passadas. Eu sei que não está sendo fácil para mim, mas eu sei que foi muito mais difícil para as pessoas que vieram antes de mim. Então, o que eu gostaria que as gerações seguintes soubessem é que é preciso respeitar quem veio antes de nós. Porque quem plantou lá atrás, antes de mim, me permite estar aqui conversando com vocês, e que, de alguma forma, essa conversa que nós estamos tendo vai permitir que outras pessoas façam suas próprias revoluções. Não desista. O mundo vai fazer de tudo para você desistir. O racismo estrutural vai bater na sua porta todos os dias, o tempo todo. Vai falar que você não pode, vão te questionar, vão fazer você se autoprovar 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes. Mas todas as vezes mostra que você está ali por sua competência. Não foi por causa de uma cota, não foi por causa de uma indicação, não foi por causa de nada disso. Todas essas coisas que foram citadas são necessárias, principalmente quando você está no empreendimento ou então no corporativo. Isso é necessário, né? Mas o que faz você estar naquele local, principalmente como uma mulher preta, é sua competência. A estrutura não foi pensada para a gente estar porque você é bonitinha. Não, porque você é competente, né? Não romantiza a exaustão, né? Mas, novamente, não desista do que você acredita. Eu sempre, todas as vezes que eu penso em recuar de alguma coisa, né, de que eu já pensei em fazer, ou de aceitar um trabalho, ou de tentar montar uma parceria para o meu negócio, eu penso que eu vim de uma linhagem de mulheres potentes, que eu estou pronta, que nada vai fazer eu recuar, e é literalmente, né, nenhum passo para trás. Nenhum, absolutamente nenhum passo para trás. Bom, infelizmente, eu tenho 15 anos de Sebrae, mas eu só comecei a ter alguma visibilidade depois que eu tive gerentes negros. Então eu honro muito a trajetória dos meus gerentes, porque eles conseguiram me ouvir, porque às vezes você não consegue nem ser ouvido, porque é uma pessoa que não se vê representada em você. Então, eu honro a trajetória dos meus gerentes negros e espero que o que eu estou fazendo aqui, em anos futuros, continue sendo perpetuado, que as pessoas continuem dando importância para isso. A gente sabe que, principalmente numa instituição como o Sebrae, que envolve política, às vezes muda uma gestão, muda uma gerência e tudo que foi feito pode ser esquecido, mas se isso tiver realmente um grande impacto,
talvez isso permaneça. Então a gente faz tudo com muita clareza e estratégia, para que quem vier depois continue esse trabalho, dando importância para o que de fato é importante, né? Para o crescimento de pessoas desses grupos subrepresentados que acabam tendo menos oportunidade na nossa sociedade, que é tão preconceituosa. Eu gostaria de que, à medida em que eu fosse andando e abrindo um pouco um caminho nessa mata que ainda está tão fechada, que quando eles passarem, quando elas passarem, quando eles passarem, que passem com menos esforço, que passem com menos choro, que passem com menos dor, que passem com menos solidão. Eu entendo que o meu chamado é ser curada, a cara cura que eu faço, para curar mais mulheres. Das mesmas dores que eu já vivi, dos mesmos não saberes. E a minha ancestralidade, ela me dá uma força muito grande, porque quando eu lembro das renúncias de minha mãe, das renúncias de minha avó, das renúncias da minha tia, de minha madrinha, das mulheres do meu entorno, das histórias que eu conheço e que eu ouço em consultório, que eu ouço muitas vezes no ônibus, um grande laboratório, um ônibus coletivo, né? Eu entendo que o meu legado é a cura. Estar curada para curar outras mulheres. E ser curada no meio desse processo. Porque eu afeto sou afetada. Não existe psicologia sem afetos. Orgulho para mim é liberdade. Eu acredito que quando a gente se conhece, entende quem a gente é e como é que a gente está no mundo, e o mais importante também, a gente se alia a pessoas que nos respeitam, eu acredito que a gente sente uma liberdade enorme, assim como empreender e assim como ser quem a gente é. Eu me orgulho de ser uma mulher negra que estou há 4 anos gerindo projetos de diversidade, justamente porque hoje eu percebo que, de alguma forma, isso traz referência para pessoas jovens e para outras mulheres. Tem muitas mulheres que se aproximaram do Sebrae depois que me viram como gestora, porque até então não se viam como público atendido pelo Sebrae, mesmo sendo empresárias de microempresa. Eu acho que é muito fácil, aqui, a gente conversando, eu fazer um discurso motivador sobre a importância da gente levantar a bandeira e sair com a blusa escrito LGBT, Power, quando a gente fala do país que mais mata homossexuais na América Latina e um dos maiores do mundo. Porque quando a gente está falando disso, a gente está falando sobre uma questão de vida ou morte. Então, eu entendo quando a gente precisa deixar um legado, mas, ao mesmo tempo, o maior legado que a gente pode deixar e o maior ato que a gente pode fazer é continuar vivo. Esse é o maior legado que eu posso deixar. Legado não, que você já foi embora, mas essa é a maior contribuição. A minha maior contribuição é permanecer viva. Então, e é por isso que eu digo que uma das maiores coisas que eu tenho que dizer é o medo. O medo é isso. O medo é saber, eu preciso sobreviver. O medo é uma tática de sobrevivência. O legado que eu quero deixar e o legado que eu acho que pessoas LGBTs devem deixar, eu acho que tem relação com a nossa outra pergunta, que é: eu consigo fazer uma micro-revolução dentro do meu universo, de forma que isso impacte a vida das pessoas que estão ao meu redor e que isso, de alguma forma, reverbere para que pessoas que virão depois de mim aproveitem, usufruam dos impactos que eu gerei no hoje, sabe? Mas, obviamente, eu preciso entender que para esse impacto acontecer, eu preciso estar viva. Então eu tenho que ter medo, então eu tenho que me planejar, então eu tenho que calcular como é que eu faço para estar viva e, mesmo estando viva, alcançar a vida dessas pessoas. Nesses 6 anos de Preta Itinerante, uma das coisas que eu aprendi que são muito importantes é o autocuidado. Eu acredito que não há como cuidar de uma empresa, de um CNPJ, se você não cuidar de si mesmo. E entender as suas potencialidades, o autoconhecimento e fazer terapia é um pontapé inicial para criar qualquer coisa. Quando eu entendi que eu precisava melhorar pontos da minha comunicação, pontos do meu trabalho, que eu precisava conhecer mais pessoas, que eu precisava fazer mais network e, mais do que isso, conhecer essas histórias, sentar ao lado, conversar, isso é muito importante para o nosso crescimento. E se você tem uma ideia, ela é transformadora, se você já entendeu que é isso que você quer fazer, se você entendeu que esse é o trabalho que você quer para a sua vida,
Coloque esse trabalho no mundo, tire esse projeto da gaveta, porque essa ideia que você tem, ela pode ajudar muitas pessoas. É como se tivesse um grupo de pessoas ali, precisando daquilo que você pode trazer enquanto solução, enquanto transformação, e ainda não saiu. Então, quando você se cuida primeiro, você entende o que você precisa enquanto pessoa, você consegue construir qualquer coisa. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. É isso. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Seguindo em frente. Tenho sangrado demais, levanta a cabeça. tenho chorado pra cachorro. Você entendeu? Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Como diria Zé Limeira. Tenho sangrado